Em 1966, um cientista renomado publicou um livro com informações que poderiam impactar todos na Terra, mas antes de ser lido, foi classificado como secreto pela CIA. Só ficamos sabendo disso há alguns anos, quando foi desclassificado. Mas a CIA liberou apenas 57 páginas do manuscrito original, de 284 páginas. E essas páginas foram, nas próprias palavras da CIA, sanitizadas. Por que a CIA considera esse livro tão perigoso que precisa ocultá-lo do público por 60 anos e ainda esconder grande parte dele? É porque o autor descreve o fim do mundo. Em 1966, o ex-engenheiro da McDonnell Douglas, Dr. Sean Thomas, lançou um livro chamado A História de Adão e Eva. Agora, esse título pode parecer que ele está sendo engraçadinho, mas na verdade ele está sendo literal. Este livro é sobre o fim do mundo como o conhecemos. E aí? Essa é uma daquelas histórias em que você assusta a gente pra caramba e depois termina com um final feliz? Bem, você acertou em parte. Não. Se eu me borrar de novo, lembra de cortar isso na edição. Eles não sabiam que você teve um acidente. Você que acabou de contar pra eles. Bem... Thomas mostra evidências de uma mudança iminente nos polos da Terra que provocará uma catástrofe. Ele afirma que essas alterações são cíclicas e, em intervalos regulares, um desastre elimina quase toda a humanidade, fazendo com que recomeçamos na Idade da Pedra. Ele afirma que somos a sexta civilização avançada a surgir na Terra. Talvez tenham existido mais civilizações aqui, mas quanto mais se volta no tempo, mais difícil é saber, pois algumas ocupavam continentes que já não existem. Thomas não é o primeiro cientista a publicar essa teoria. Em 1958, quase 10 anos antes do livro A História de Adão e Eva, Charles Hapgood publicou A Crosta Deslocada da Terra, que discutia a hipótese do deslocamento da crosta terrestre. Essa teoria afirma que, às vezes, a Terra gira rápido e os continentes se rearranjam. Quando Hapgood propôs a deriva continental, foi chamada de pseudociência, mas ele tinha apoiadores. Albert Einstein escreveu o prefácio de 2 de seus livros. Agora sabemos que Hapgood estava certo. Os continentes realmente se movem. Eles se september e colidem repetidamente, há quase 4 bilhões de anos. Pangeia foi o supercontinente que se fragmentou e formou as terras atuais. Mas antes de Pangeia, existiu o supercontinente Gondwana, que durou 400 milhões de anos. Antes de Gondwana, houve Panótia. Antes disso, Rodínia, Colúmbia, Atlântica, Ártica, Quenerlândia, Ur e Valbara. Todos esses supercontinentes se fragmentaram e reformaram. Após trabalhar com Einstein e outros cientistas, Charles Hapgood lançou o Caminho do Polo, como atualização de suas teorias. Hapgood sugeriu neste livro que os polos da Terra estão sempre se movendo. Mais uma vez, essa parte da pseudociência acabou sendo comprovada como verdadeira. Hapgood acreditava que uma mudança nos polos entre 15 e 40 graus ocorreu por volta de 9.600 a.C., ou há 11.600 anos. Younger Dryas. Agora, o mapa de Piri-Reis é algo que tem intrigado os cientistas por centenas de anos. No mapa de Piri-Reis está o continente da Antártida, mas a Antártida só foi descoberta em 1820. E Piri-Reis afirmou que as informações em seu mapa vieram de mapas muito mais antigos. Se Charles Hapgood estivesse certo e o eixo da Terra tivesse se deslocado 15 graus de onde está agora, a Antártida não estaria toda coberta de gelo. Hapgood achava que uma civilização da Era do Gelo, há muito esquecida, mapeou a costa há milhares de anos. Apesar de muitas teorias de Hapgood terem se confirmado, o deslocamento dos polos na Era do Gelo permanece controverso. Sabe-se que os polos mudam com o tempo. Sabemos que os continentes se movem lentamente, mas o Dr. Sean Thomas afirma em seu livro A História de Adão e Eva que essa mudança ocorre em menos de um dia. Sean Thomas descreve em detalhes como isso será. É pior que qualquer filme de desastre de Hollywood. Muito pior. Sean Thomas inicia o livro descrevendo o que vivenciaremos na inversão dos polos. Mas antes de continuar, talvez seja bom fazer uma pausa e pegar uma roupa de baixo limpa. Aprendi a ouvi-lo quando ele diz isso. Com um estrondo quase inaudível que vira um rugido ensurdecedor, o terremoto começa. Mas não é como nenhum outro da história. Na Califórnia, as montanhas tremem como samambaias ao vento. O Pacífico se ergue e vira uma montanha de água com mais de 3 quilômetros, iniciando sua corrida para o leste. O vento ataca, destruindo tudo em um bombardeio supersônico. A montanha de água do Pacífico segue o vento rumo ao leste, soterrando Los Angeles e São Francisco como se fossem apenas grãos de areia. Atravessando o continente, o vento de 1000 milhas por hora espalha uma destruição infernal por toda parte, sem piedade. Eis porque os ventos são tão fortes. A Terra gira cerca de 1000 milhas por hora,
mas não sentimos porque tudo gira junto, terra, água e atmosfera. Thomas afirma que na inversão dos polos, ar e água seguem girando, mas as massas de terra param. Em muitos lugares, a subcamada derretida da Terra rompe e espalha um mar de fogo líquido, branco e quente. Em uma fração de dia, todos os vestígios da civilização desaparecem. E as grandes cidades, Los Angeles, São Francisco, Chicago, Dallas, Nova York, Boston, não passam de lendas. Mal resta uma pedra onde milhões caminhavam há apenas algumas horas. Pense no que ocorreria se você estivesse em um carro a 1000 milhas por hora que parasse de repente. Agora imagine uma grande cidade nessa velocidade, parando bruscamente. Arranha-céus desabariam. Milhões de pessoas seriam lançadas como se estivessem dentro de um processador de alimentos. Muito poucas pessoas sobreviveriam a isso. Mas os sobreviventes são os azarados, porque uma parede de água, lama e destroços com mais de 3 km de altura atravessa o país na velocidade do som. A América do Sul percebe que os Andes não são altos o bastante para deter a violência. Em menos de um dia, o continente inteiro é queimado pelo fogo da terra derretida e sepultado sob quilômetros de mares violentos e depois transformado em um inferno gelado. Tudo congela. Homem, animal, planta e lama em menos de 4 horas. Quando a mudança acontece, a Terra para de se mover, então o Sol para de se mover no céu. Isso significa que um lado da Terra vai ficar muito quente e o outro lado muito frio. Uma queda de temperatura de 180 graus. Até as regiões mais quentes do planeta chegarão a 80 graus negativos, congelando tudo em 4 horas. A Europa não pode escapar. Os Alpes, Pirineus e Urais encolhem e depois são erguidos ainda mais alto quando a parede de água do mar atinge. A África Ocidental e as areias do Saara desaparecem. A fúria continua por 6 dias. Durante o 6º dia, o oceano começa a se acalmar. A bacia da Baía de Bengala, logo a leste da Índia, agora está no Polo Norte. O Oceano Pacífico, logo a oeste do Peru, está no Polo Sul. Novas calotas polares começam a se formar nas novas áreas polares. A Groenlândia e a Antártida, agora girando na linha do Equador, surgem com uma vegetação tropical exuberante. Thomas está prevendo uma mudança de 90 graus no eixo da Terra, basicamente virando o planeta de lado. Os polos vão para o Equador e o Equador vai para os polos. Nova York fica no fundo do Atlântico, coberta por uma quantidade inacreditável de lama. De São Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas e Boston, não resta nenhum vestígio. O cataclismo fez seu trabalho e empurrou os poucos sobreviventes para uma nova idade da pedra. Juntamos Noé, Adão e Eva, Atlântida, Mu e Olimpo. E Jesus se junta a Osíris, Tawara, Zeus e Vishnu. No início do livro, Dr. Thomas descreve um futuro assustador. Mas isso é provável? Nos capítulos seguintes, Thomas mostra que a inversão dos polos é possível. Isso já aconteceu antes e deve ocorrer novamente, em breve. Há sinais de que já pode ter começado. Toda cultura tem um mito do dilúvio. Religiões abraâmicas têm o dilúvio de Noé. Os maias, o dilúvio de Huracán, origem da palavra furacão. Antigos havaianos relataram o dilúvio de Nuu. Sumérios mencionaram o dilúvio em Gilgamesh. Europa, Ásia, povos do Pacífico e tribos nativas das Américas têm relatos de um grande dilúvio que limpou a Terra para o reinício da civilização. Hoje, um mito é só folclore. 2 mitos são uma coincidência. 40 mitos sobre dilúvios? Isso parece mais uma história real que um mito. Neste canal, geralmente ligamos grandes inundações ao fim da última era do gelo, o Drías recente, e testemunhos geológicos fornecem evidências sólidas de que isso aconteceu. Mas o interessante é que Thomas disse que o último grande dilúvio não foi há 11.500 anos, mas há 6.500 anos. Na década de 1960, quase não havia provas disso. Porém, anos atrás, arqueólogos encontraram evidências do mito do dilúvio Gunyu na China. Evidências de um grande dilúvio foram achadas no Mediterrâneo e Mar Negro. As descobertas datam o evento entre 6.500 e 7.000 anos atrás, mais recente que o Drías recente, exatamente quando Thomas afirma que ocorreu. Sean Thomas informa datas de outros dilúvios. O Drías recente foi há cerca de 11.500 anos. Antes disso, houve um dilúvio há 18.500 anos. E esse é exatamente o período em que a ponte terrestre de Bering ficou submersa. Antes disso, há 29.000 anos, que foi o fim do período glacial de Wisconsin. E antes disso, há 43.800 anos. Mas os dilúvios globais não são controversos. Sabemos que eles aconteceram.
O que é controverso é a afirmação de que civilizações avançadas existiram antes de cada um desses dilúvios. A arqueologia e a paleontologia tradicionais dizem que a primeira civilização surgiu na Mesopotâmia há 6.500 anos. E se esse foi só o último reinício? Você gosta dos filmes do Batman? Exatamente. O Cavaleiro das Trevas ressurge ao melhor. Podemos deixar o Batman para depois? Quero falar do fim do mundo agora. Por isso continuo interrompendo. Covarde. Ao observar a erosão na base da Grande Esfinge, notamos padrões criados por água corrente em grande volume e alta velocidade. Se for erosão por água, a esfinge teria sido feita antes da última inundação, há 6.500 anos, ou seja, antes do surgimento da civilização egípcia. Os arqueólogos rejeitam essa ideia. Eles rejeitam que a esfinge tenha mais de 10.000 anos. Há também indícios de uma mudança catastrófica dos polos, como uma grande inundação de lama e um continente submerso. O que você quer dizer? Quero dizer Atlântida. Jemima! Chan Thomas faz afirmações extremas na história de Adão e Eva. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Em seus diálogos, Platão apresentou ao mundo a Atlântida, a avançada sociedade utópica destruída por uma catástrofe. Agora, até que uma prova definitiva da Atlântida seja encontrada, ela continuará sendo considerada uma terra mítica. Mas isso não vai e não deve impedir as pessoas de procurá-la. Há uma formação geológica no noroeste da África, chamada Estrutura de Richat, ou Olho do Saara, que tem tamanho e formato próximos aos da Atlântida. Platão descreveu a cidade como anéis concêntricos, com um canal que saía para fora. Mas mesmo entre os que acreditam em Atlântida, há um debate sobre se essa é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural. Mas o que acho fascinante é que perto do Olho do Saara e em todo o planeta, você verá grandes ondulações na paisagem. No chão, parecem colinas onduladas, mas na verdade tem cerca de 15 metros de altura, do tamanho de um prédio de 5 andares. E elas foram causadas pela água. Muita água. Uma das coisas mais loucas que você já viu. Isto é, Bem essas ondulações. Ondulações repetidas em uma área onde não há nada parecido. Essas são as marcas do dilúvio. É isso. A água aqui, Joe, que fez isso. A maneira de visualizar isso é voltar a pensar em um tsunami. Aqui, o que você precisa visualizar é um tsunami varrendo a Terra com mais de 300 metros de profundidade. E ele está passando por essa Terra a uma vazão de 200 ou 300 milhões de pés cúbicos por segundo, o que é uma quantidade de água inconcebível. Mas Atlântida não foi o único local perdido nesse desastre. Do outro lado do mundo, temos outro continente perdido. Este é chamado de Terra de Mu. Mu é descrita por Augustus Le Plongeon e mais tarde por James Churchward. Ambos traduziram textos muito antigos dos maias e da Índia. Ambas essas culturas, em lados opostos do mundo, descrevem um vasto continente no Pacífico que chegava ao Havaí no norte, tão ao sul quanto a Ilha de Páscoa, e tão a oeste que quase alcançava as ilhas do Japão. James Brummel e William Scott Elliott, ambos defensores dessa teoria, afirmam que o continente foi destruído em um cataclismo há 11.500 anos. Essa data aparece de novo. O monumento de Yonaguni, na costa do Japão, é dito ser as ruínas subaquáticas de Mu. Namadol, na Micronésia, é considerado a parte sul de Mu. O local tem estruturas de enormes blocos de rocha vulcânica. Não se sabe quem construiu ou como, mas a sociedade era avançada. Recentemente, imagens aéreas de lidar mostram que em certo período, Namadol possuía um sistema de irrigação artificial capaz de fornecer água potável a todos os moradores da região. A Ilha de Páscoa, parte leste de Mu, pode ter vestígios de uma catástrofe. Lá estão as estátuas Moai, que você provavelmente já viu. São cerca de 1.000 cabeças. Muitos não sabem que as estátuas têm corpos enterrados fundo no solo. Existem duas opções. Primeiro, cavaram buracos, enterraram estátuas de 9 metros e 80 toneladas até o pescoço. Depois preencheram os buracos. Ou então, as estátuas estavam totalmente acima do solo, mas depois foram enterradas por algo. E olhe para a Ilha de Páscoa. É uma ilha minúscula no meio do nada. Em determinado momento, 12.000 pessoas viviam lá. De onde vieram? A antropologia tradicional afirma que polinésios viajaram milhares de milhas pelo Pacífico em canoas. Porém, se o continente Mu existisse, poderiam ter caminhado até lá. Isso também poderia explicar porque as línguas polinésias têm semelhanças com o grego, e talvez porque, na Ilha de Páscoa, eles adoravam um deus do sol, chamado Ra, que é muito parecido com o deus do sol egípcio, Ra. E as conexões não param por aí. Há semelhanças entre deuses gregos, egípcios e indianos, sugerindo mistura cultural ou origem comum.
Sean Thomas apresenta boas evidências para a teoria do cataclismo cíclico. As grandes perguntas são: como e quando isso acontecerá? Você não vai gostar da resposta. Dr. Sean Thomas defende de forma convincente um cataclismo global iminente. Mas quando? Para responder, precisamos entender como isso ocorre. Na história de Adão e Eva, Thomas mostra um diagrama do corte transversal da Terra e descreve o processo. O processo de um cataclismo já é conhecido. Veja o corte transversal da Terra na parte interna da capa da frente. Há duas camadas de magma, ambas laranjas. A mais importante é a fina camada de magma que começa a 100 km de profundidade, que se estende por mais 100 km, até 200 km sob a superfície da Terra. A camada profunda de magma, iniciando a 2.900 km na base do manto e se estendendo por 2.100 km, é o núcleo externo. A sismologia comprovou que essas duas camadas alaranjadas estão em estado líquido e elas estão incandescentes, com mais de 1.370 graus Celsius. O Dr. Thomas previu a atividade sísmica mundialmente. Dentro da Terra, a estrutura elétrica e magnética do interior faz com que as camadas se comportem como se fossem quase sólidas. Enquanto a estrutura magnética e elétrica da Terra mantém sua ordem, ela continua girando em seu eixo de maneira normal. A cada poucos milhares de anos, a ordem magnética e elétrica na camada superficial de magma é desorganizada a tal ponto que essa camada passa a se comportar como um líquido livre, que então serve como um lubrificante para que as calotas polares puxem a crosta ao redor do interior da Terra, fazendo com que as calotas polares se desloquem cerca de 90 graus para a zona tropical. Quando isso ocorre, a camada sob a crosta vira líquida. Assim, os continentes deslizam e o peso das calotas polares puxa a Terra para fora do eixo. Em algo entre 6 e 12 horas, os polos geográficos se movem para a zona tropical e o caos se instala. Bem, isso é um eufemismo. A atmosfera e os oceanos da Terra não se movem junto com a crosta. Eles continuam girando de oeste para leste, e no Equador, essa velocidade é de cerca de 1.037 milhas por hora. Enquanto a crosta se move e os polos vão ao Equador, ventos e oceanos seguem para o leste, soprando e inundando a Terra em velocidades supersônicas, inundando continentes com água a quilômetros de profundidade, destruindo tudo, inclusive o próprio homem. Esse é um resumo do processo. Quando isso vai acontecer? Preciso de tempo para conseguir um arco de aço reforçado. Bem, Sean Thomas atualizou sua previsão em 1993, afirmando que a mudança ocorreria em 7 anos, por volta de 2000. Ele disse que Nostradamus e Edgar Cayce fizeram a mesma previsão. Mas isso foi há mais de 20 anos, o que significa que já está na hora. Já está na hora. A história de Adão e Eva é mais longa, mas esses são os principais pontos. Se quiser ler tudo, há links abaixo. Então, devemos entrar em pânico? Bem, vamos abordar alguns pontos do livro e ver como eles se comparam com a ciência conhecida. Mas primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Eu contei a história com base no que está no livro e nos artigos e vídeos que circulam na internet. Os vídeos não são totalmente precisos. Primeiro, dirão que Sean Thomas é um nome fictício, pois o tema era tão polêmico que ele usou um pseudônimo. Bem, isso não é verdade. O Dr. Sean Thomas foi uma pessoa real. Sean é um apelido. O nome completo dele era Dr. Chauncey Powers Thomas. Ele nasceu no Missouri em 1920 e faleceu em 1998. Ele era casado, tinha filhos e netos, era engenheiro eletricista e trabalhou na McDonnell Douglas. Chegou a aparecer como especialista em OVNIs em um documentário nos anos 90. Ele esteve no programa do Johnny Carson em 7 de abril de 1965, com Ava Gabor. Nunca imaginei que essa história terminaria com Johnny Carson e Ava Gabor. Dr. Thomas escreveu alguns livros, alguns sobre o cataclismo que estava por vir. Ele escreveu sobre pés, OVNIs. Ele escreveu um livro sobre como aprender por conta própria sobre parto natural. Espera, o quê? O que ele entende de parto? Olha, não sou bióloga, mas não creio que homens... Nem começa. Outra coisa que você vai ouvir é que o livro tinha, originalmente, 284 páginas, mas a CIA só liberou 57 dessas páginas. Não é verdade? Não, o livro original tinha 57 páginas. Se você olhar o índice, a conclusão começa na página 45. E algumas pessoas vão dizer que a CIA está escondendo documentos porque faltam páginas, como a página 8, página 18, página 20 e algumas outras. Elas faltam porque são o verso das páginas de título, que no original estão em branco. Posso te mostrar, alguém tem uma cópia. O documento da CIA é o conteúdo integral. Então por que classificar isso? Bem, isso é meio misterioso. Foram classificados o livro, o memorando interno com lista de compras de ferramentas e peças de carro
em um artigo recortado da revista People. Bem, isso é bem aleatório. Se eu tivesse que chutar, esse documento estava com o responsável pelo caso e foi classificado por procedimento padrão. Em 1966, ano em que foi classificado, Dr. Thomas trabalhou na McDonnell Douglas com tecnologia de OVNIs e antigravidade e foi engenheiro de projetos na Bell Labs em um sistema de orientação de mísseis. Sean Thomas era muito inteligente e excêntrico. Os documentos classificados deviam ser de um relatório de antecedentes, ou alguém apenas o monitorava. Dizem que o livro foi banido, mas isso não ocorreu. Apenas este documento foi classificado. Havia cópias em circulação. Ele também publicou continuações em 1971 e 1993, e nenhuma delas foi classificada. Quanto ao conteúdo do próprio livro, Thomas não apresenta nenhuma evidência concreta. Ele deduz muito de textos antigos, às vezes tirando conclusões bem forçadas. Ele parece adotar ideias de catastrofistas como Hapgood e Immanuel Velikovsky, escolhendo apenas partes que prefere, sem dar detalhes. Por exemplo, sua teoria sobre as calotas polares tirarem a Terra do eixo veio do primeiro livro de Hapgood. Porém, após colaborar com cientistas como Albert Einstein, Hapgood lançou outro livro, explicando como tinha se enganado. Mas o Dr. Thomas insiste nessa história. E a crosta líquida que ele menciona? Ele afirma que o magnetismo e a eletricidade da Terra se desestabilizam. Ele não oferece nenhuma evidência, ou sequer uma explicação de como isso acontece. Apenas afirma que acontece. Agora, existem amostras de núcleo de gelo da parte leste da Antártida que mostram que ela está coberta de gelo há pelo menos 1,5 milhão de anos. Agora é verdade que o lado oeste do continente é um pouco mais complicado, porque pode não ter estado sempre coberto de gelo. Mas, de qualquer forma, sabemos com certeza que está lá embaixo há muito tempo. Quando Sean Thomas lançou uma versão expandida do livro em 1993, ele não fez nenhuma correção nem apresentou novas evidências, mas incluiu capítulos sobre ESP, OVNIs e anjos. Não parece nada científico. Na verdade, é uma bagunça total. Ele pula de um assunto para outro sem uma narrativa coesa. Parece que ele reuniu várias ideias que teve ao longo dos anos e as jogou em um último livro. Então, duas perguntas. O Dr. Sean Thomas era um pesquisador sério? Não. Há alguma evidência que apoie o que ele afirma? Existe. Não acredito que Dr. Chauncey Powers Thomas fosse um pesquisador sério. Prefiro não discutir se ele tinha pés. Porém, algumas afirmações do livro dele já foram comprovadas possíveis. Inundações globais já ocorreram, e há evidências em vários lugares. Essas inundações do Younger Dryas não vieram dos oceanos, mas do rápido derretimento das geleiras. Ainda assim, foram destrutivas e criaram tsunamis de 300 metros de altura, e realmente aumentaram o nível do mar em centenas de pés. Ele afirma que a temperatura caiu tão rápido que tudo congelou instantaneamente, citando mamutes lanosos congelados com botões de ouro na boca. Isso é verdade. Mamutes foram achados congelados durante a alimentação. Congelar um bife demora, mas congelar instantaneamente um mamute exigiria condições extremas. Segundo Thomas, a atividade sísmica é uma das razões da mudança do eixo da Terra. Isso também é verdade. A NASA descobriu que o grande terremoto na Indonésia em 2004 deslocou o Polo Norte cerca de 25 centímetros para o leste, e a rotação da Terra acelerou, o que diminuiu a duração de um dia em 2,7 microsegundos. Em 2010, um terremoto no Chile fez a mesma coisa. O eixo da Terra mudou e o dia foi encurtado novamente. No Japão, no ano seguinte, ocorreu de novo. Isso é motivo de preocupação? Na verdade, não. Terremotos aceleram levemente a Terra, mas a Lua a desacelera, mantendo o equilíbrio. Essas mudanças não preocupam. Já a troca dos polos magnéticos, sim, é preocupante. Sabemos que os polos da Terra trocam de lugar. O norte vira sul e vice-versa. E geologicamente falando, isso acontece com frequência. Já aconteceu centenas de vezes. Em média, o tempo entre as mudanças é de cerca de 300 mil anos. Mas já faz quase 800 mil anos desde a última vez. Então, já estamos bem atrasados. Agora, como sabemos que isso aconteceu? Quando a lava esfria, ela registra a orientação dos antigos campos magnéticos, como um gravador registra sons. Isso é bem legal, na verdade. Os polos estão em constante movimento. No início dos anos 1990, o Polo Norte se movia a cerca de 14 km por ano, mas isso vem aumentando constantemente. Na verdade, o GPS é atualizado periodicamente, para levar isso em conta. Mas o GPS era atualizado a cada 5 anos, depois a cada ano, e agora a cada 6 meses. O polo está se movendo cerca de 65 km por ano, e o campo magnético da Terra enfraquece rapidamente, indicando possível mudança. E então, isso é o fim do mundo? A vida continuará. Animais que usam geomagnetismo ficarão confusos, mas em 1 ou 2 gerações se adaptarão. Animais que não usam magnetismo provavelmente não notarão diferença.
O registro geológico não indica grandes extinções nas inversões dos polos, e nossa espécie já enfrentou algumas nos últimos 3 milhões de anos e segue aqui. Mas nossos ancestrais não tinham satélites, GPS ou aviões. Muita da nossa tecnologia vai ficar maluca, mas códigos podem ser reescritos e softwares podem ser corrigidos. O verdadeiro perigo está entre as inversões dos polos. Com a proximidade da inversão dos polos, o campo magnético da Terra se desorganiza e enfraquece muito. Isso nos deixa vulneráveis à atividade solar. Ventos solares, tempestades e ejeções de massa coronal são perigosos. Sem o campo magnético, satélites queimariam sem reforço, e as taxas de câncer aumentariam muito. Se você acha que a mudança climática é um problema agora... Mudança climática não é um problema agora. Sim, é sim. Não seja uma Maria vai com as outras. De qualquer forma, o clima vai ser muito imprevisível. O maior risco são as redes elétricas. Uma forte atividade solar pode cortar a eletricidade na Terra por dias, semanas ou até meses em alguns locais. Dizer que haverá agitação civil é um grande eufemismo. Quando o Dr. Sean Thomas lançou A História de Adão e Eva, o livro foi considerado pseudociência. Porém, em cerca de 50 anos, muitas de suas afirmações puderam ser comprovadas. Às vezes, a diferença entre pseudociência e ciência real é só uma questão de tempo. E se só parte das previsões do Dr. Thomas se cumprir, nosso tempo está se esgotando.